Fazer um rebranding para sua empresa pode ser um divisor de águas, positivo ou negativo. Hoje a gente vai falar sobre o que você precisa saber antes de chegar nessa divisão de águas. Só que vai ser depois da vinheta. Fala meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, sou estrategista de marcas e hoje nós vamos falar, como você viu na abertura, sobre coisas que você, CEO ou CMO, precisa saber antes de entrar num processo de rebranding, antes mesmo até de tomar essa decisão. Isso é extremamente importante porque quando a gente faz um rebranding, e não estou falando aqui só de um redesign de identidade visual, mas de um pensamento mais estratégico, isso pode gerar muitos impactos internos e externos para o negócio. Só que não apenas fazer com a empresa certa, mas fazer no momento certo ou no momento errado é uma coisa que pode te trazer uma variação dos resultados. Um rebranding feito num timing ruim, ele pode gerar sim resultados negativos, enquanto que o rebranding feito num bom momento, num momento adequado para a empresa, ele vai ser, em geral, muito positivo. E aqui eu faço um disclaimer, um parênteses rápido, que é: nem sempre você vai poder confiar na consultoria com a qual você está negociando para ela te dizer se é o melhor momento ou não. Por quê? Principalmente por dois fatores. O primeiro deles é bem óbvio. A empresa com a qual você está negociando um orçamento, para a qual você pediu um orçamento, ela ainda não tem noção de qual é o momento que a empresa vive. Porque ainda que a gente faça um processo de qualificação, e eu vou falar como a gente faz aqui na Salcio, ainda que a gente faça um processo de qualificação razoavelmente profundo, entendimento de momento do negócio, entendimento de número de funcionários, se está em crescimento ou em declínio, entre outras perguntas, a gente não tem como ter a noção perfeita do que está acontecendo dentro do negócio. E talvez você que está desse lado não fique confortável em passar para a gente informações como, por exemplo, como é que está teu faturamento? Como que foi o seu faturamento nos últimos 5 anos? Como é que foi o crescimento nos últimos 5 anos? Ou como é que foi esse não crescimento? Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente só tem o hábito de ter essa informação, até por uma questão de segurança das empresas, depois da contratação, depois do contrato já assinado, das cláusulas de sigilo assinadas. Por quê? Porque são informações sensíveis do negócio e a gente entende isso. Então, e o segundo motivo, né? O segundo motivo é, em geral, e eu posso nos excluir disso, a consultoria ela vai estar focada em te vender o projeto. Ele quer te vender o projeto, aprovar o orçamento e botar o projeto para dentro para rodar. Esse é o principal foco, principalmente se você estiver lidando com alguém que é comercial. Geralmente sou eu que conduzo boa parte das negociações aqui. Eu, como já tenho essa visão mais estratégica, eu estou na execução do projeto também, a gente consegue ter uma mescla de um lado comercial, sim, mas também de um lado estratégico, de entendimento do negócio. De algumas vezes isso já aconteceu, de eu olhar para o cliente e falar, cara, não é teu momento de fazer esse investimento. Por quê? Porque eu penso no impacto que isso vai ter para a minha marca lá na frente. Então, um projeto que não seja aplicado, por exemplo, ou um projeto que gere impactos negativos, vai gerar um impacto na minha marca. Ao mesmo passo que eu olhar para um cliente e falar, cara, não é teu momento de fazer o projeto, caso ele entenda isso da maneira correta, e isso eu não tenho como garantir, caso ele entenda isso da maneira correta, pode ser que quando chegar o momento mais adequado ele volte. Só que isso acaba sendo muito difícil de fazer. Acaba sendo difícil de fazer pelo primeiro motivo que eu te dei. Então, o que pode motivar um rebranding? Vamos agora entrar no tema do vídeo de fato, né? O que pode motivar um rebranding? A primeira coisa, de novo, a se lembrar é: rebranding não é só mudar uma identidade visual, mudar cores, mudar logo, mudar tipografia. Quando a gente fala de um rebranding,
principalmente um rebranding, não um projeto de posicionamento, a gente está falando de adaptar uma marca, adaptar a estratégia de uma marca, o discurso de uma marca e sim, eventualmente, as suas identidades, as suas expressões a necessidades internas e externas. Necessidades internas, mudança de diferenciais, mudança de cultura interna, crescimento, outros fatores que podem vir e mudanças externas, que são mudanças de mercado. Então, por exemplo, coisas que eram grandes diferenciais em um determinado momento e que hoje não são. Sustentabilidade. Aí eu tenho toda a minha marca pautada em sustentabilidade quando hoje é uma obrigação. Não só não é mais um diferencial, como é obrigatório para algumas marcas em alguns segmentos que você tenha esse braço de sustentabilidade. Isso já não é mais um diferencial e você vai precisar buscar um novo diferencial para conseguir atrair os seus públicos de interesse, para conseguir ter um discurso único, autêntico, relevante para os seus públicos. Então esse é um momento também onde a gente vai pensar no rebranding, mas perceba que a gente está sempre falando de uma mudança estratégica, não de uma mudança apenas visual. O visual ele vem para seguir a estratégia e nem sempre, já dei N exemplos aqui no canal mesmo, nem sempre essa mudança estratégica vem com uma mudança visual. Pode acontecer só uma mudança estratégica de discurso e a identidade visual já atender à necessidade de comunicação dessa marca. Então isso é muito importante. Outras coisas que podem gerar necessidade de reposicionamento: fusão entre empresas, aquisição de novas empresas, atualizar a percepção de valor, estou em guerra de preços, acabei entrando em guerra de preços, estou em um mercado comoditizado, meu mercado se tornou comoditizado ao longo do tempo. Tudo isso são motivos que podem levar uma empresa a um rebranding e eu diria que são motivos onde você já consegue perceber. Se você percebe esses problemas, você já pode dizer, putz, está no nosso momento. Talvez não esteja no momento financeiro, mas estrategicamente está no momento de fazer esse rebranding. Só que ali, isso é uma questão muito importante, tem alguns riscos num processo de rebranding que só um C-Level vai poder entender. Só um C-Level? Talvez não, mas pelo menos uma equipe de marketing, um C-Level de marketing e alguns profissionais mais sêniores da equipe de marketing, como por exemplo, gerar uma ruptura na percepção de público. É muito comum, aliás, não é tão comum, mas a gente tem alguns casos de marcas que tentaram se reposicionar e ao fazer esse reposicionamento, elas tentaram mudar o perfil de público que elas atendiam. E isso foi feito de uma maneira de rompimento, foi feito através de uma ruptura. E isso gera o consumidor ele fica perdido. Porque até ontem a marca era para o público C e D, por exemplo. Amanhã vira a marca, vira o rebranding, entra uma nova estratégia, uma nova identidade visual. Principalmente, marcas maiores vão fazer muito isso na mídia através da identidade visual e ela passa a querer se comunicar com classe A e B. Então ela acaba não vendendo para A e B, porque A e B não reconhecem aquela marca como uma marca para ela e C e D deixam de reconhecer aquela marca como uma marca para si. Então gera uma ruptura muito grande. Só que quem vai perceber isso são profissionais mais sêniores da área de marketing ou outros profissionais de C-Level que são profissionais mais estratégicos, que estão em posições mais estratégicas. Seja um CEO, um CMO, um CBO, no caso do branding especificamente falando, quase que eu esqueci a sigla aqui. Mas então essa é uma questão. Então assim, outra questão que pode acontecer num processo de rebranding e é algo que aqui especificamente a gente toma muito cuidado, é quando você fez uma mudança drástica na estratégia e aí você está lidando com uma marca antiga, uma marca de 40, 50, 70 anos, ou menos, 20 que seja, e aí você vai e implementa uma nova identidade visual completamente diferente. Isso pode gerar um choque nos públicos dessa marca. Ainda que eles não percebam aquela mudança estratégica, aquela mudança visual pode gerar uma percepção negativa, como, por exemplo, será que a empresa foi vendida? Se ela foi vendida, será que ela estava bem das pernas? Será que ainda é possível confiar nessa marca?
Em mercados B2B, isso é muito problemático. Esse tipo de questionamento, esse tipo de interrogação é extremamente complicado em mercados B2B. Então é importante evitar. Por isso que nós buscamos, aqui na Salcio, nós buscamos sempre respeitar as diretrizes visuais que a marca já tem e fazer sim uma atualização, uma adaptação à nova estratégia, mas mudando o mínimo possível das estruturas em casos de marcas que já têm esse reconhecimento no mercado, um reconhecimento maior no mercado, a gente vai atrás disso. Por quê? Para não gerar essa ruptura. Porque gostemos ou não, a estratégia é o ponto central? Sim, mas a identidade visual é a principal expressão da estratégia da marca. Por isso ela é um ponto importante e por isso muitas vezes, numa visão um pouco mais simplista, acaba se fazendo um paralelo entre rebranding e redesign de identidade visual, quando eles são coisas diferentes, quando eles são coisas que se complementam entre si e não necessariamente eles são a mesma coisa. O rebranding é um olhar estratégico, um redesign de marca é um olhar mais estético para atender uma nova estratégia. E como liderar um processo de rebranding? Isso é uma coisa pela qual nós estamos passando no momento, não aqui na Salcio, até porque somos uma marca pequena ainda, então esses processos são muito simplificados, mas estamos no meio de um processo de rebranding de uma marca com mais de 40 anos, estamos ajudando eles nesse processo, construindo estratégia e trazendo já como implementar essa estratégia. E assim, eu acho que o grande ponto é trabalhar sempre de dentro para fora. Então você, C-level, você, profissional sênior de marketing que está conduzindo um processo de rebranding, lembre-se sempre disso. O processo ele deve ser de dentro para fora e não o contrário, não de fora para dentro. Por quê? Porque se começa no discurso para fora e depois você vai jogar para dentro, as pessoas de dentro da empresa, elas já vão ter elas já podem, não é uma garantia, mas elas já podem ter um certo preconceito com aquilo, eventualmente falando, mudou o discurso, mas tudo continua igual. Percebe? Nossa, agora tem uma frase bonita, mas aqui no meu dia a dia nada mudou, continua a mesma porcaria. Mesmo que não seja uma porcaria, a gente tende a ter uma visão de que é ruim o lugar que se trabalha. A gente não, mas alguns perfis de trabalhador tendem a ter esse perfil. Então, faça sempre de dentro para fora. Então, o primeiro passo quando você faz um processo de rebranding que vai mexer com as estruturas, não só de discurso, mas muitas vezes de expressão, é comunicar isso internamente, seja através de uma palestra, de um treinamento, comunicar isso internamente e começar a implementação das ações de dentro para fora. Então foque primeiro, quero ser percebido como uma marca ágil no mercado, por exemplo. Cara, vamos primeiro matar as burocracias internas para depois a gente olhar para as externas. Só que a gente vai levar esse discurso para o cliente quando as internas estiverem sanadas ou pelo menos parcialmente sanadas, a ponto de gerar uma percepção dos meus colaboradores de que mudanças estão acontecendo, de que as coisas estão mudando no sentido desse novo discurso. Então é importante que se tenha isso e na nossa visão aqui na Salcio, esse é sim a melhor maneira de conduzir um processo de rebranding para que ele seja implementado e vivido pelas pessoas internamente da melhor forma possível. Então seja qual for o novo posicionamento, de dentro para fora. Sempre. Depois vem as estratégias de narrativa, as estratégias de comunicação. Tanto que em grandes empresas é razoavelmente comum que a gente sugira um período ali de 6 meses para internalização desse posicionamento, para depois você levar esse posicionamento para fora. No caso de uma empresa pequena, em semanas você resolve isso. Mas no caso de uma grande empresa, eu acho interessante ter esse período um pouco mais extenso para que internamente os públicos percebam e possam já comunicar externamente isso como verdade. Porque no final das contas é importante lembrar, para o teu cliente, a cara da tua marca é o teu vendedor, é o teu atendimento, é aquele profissional que está no lead com ele diariamente. E se esse profissional não comprou o posicionamento,
ele não vai comunicar o posicionamento. E aí vai ser um posicionamento só no papel, só no discurso. Ainda que sejam feitas ações, se o vendedor não comprou, ele não vai mudar as atitudes dele. E ele não vai comunicar aquilo que deve ser comunicado nos seus próprios discursos, no seu próprio jeito de falar. Resumindo, é importante ter essa consciência de que o rebranding não é só uma questão de expressão de marca, seja visual, seja textual, não é só estética, é sim uma mudança estratégica a nível de negócio. E por isso ela deve ser conduzida no melhor momento possível ou no momento mais adequado possível e de uma maneira sustentável, não só simplesmente implementa e vai. Montou, entregou o projeto, vai lá, bota para rodar e deixa as coisas acontecerem. Então esse aqui é o grande ponto. Existem questões muito importantes que devem ser consideradas antes, durante e depois de um projeto de branding. E se a sua empresa, se você entende que a sua empresa está passando por um desses momentos que a gente trouxe aqui, de que está chegando a hora de repensar um posicionamento, de repensar uma questão estratégica para o seu negócio, clica no link aqui embaixo, clica no link. Eu tive que ler porque eu não estou acostumado a fazer esse CTA, tá bom? É assim mesmo a vida. Então clica no link aqui embaixo, vai ter um link aqui embaixo para você solicitar um diagnóstico gratuito aqui da Salcio, para que a gente possa ter um entendimento, ainda que superficial, se esse efetivamente pode ou não ser um bom momento para fazer esse investimento em branding, beleza? Se você gostou desse vídeo, mais do que clicar no link, eu espero que você curta ele, que você se inscreva no canal, afinal os nossos conteúdos, modéstia à parte, são muito bons, que você comente aqui embaixo a sua opinião ou só uma carinha para aumentar nosso engajamento, beleza? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!